Opa, boa noite, Matheus. Boa noite, tudo bem, Felipe? Joia? Tudo jóia? Tá me escutando legal aí? Tô sim, como é que tá? Você tá me escutando bacana? Tá bom, tô te escutando certinho. Tudo jóia? Internet tá Tudo tudo jóia, tranquilo? tudo tranquilo, tudo conectado Bacana. aqui. Tudo certo aí também, né? Tudo certo, cara. Tudo bacana. É, Queria agradecer pelo convite para participar com vocês. Acho muito legal isso, ainda mais com a iniciativa do capítulo. É bem legal, bem bacana. A gente agradece você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente para poder clarear um pouco a nossa mente sobre o que é o método geoelétrico e a eletroresistividade. Aham. Então, começa pra gente se apresentando, falando um pouquinho de você. Beleza, meu nome é Matheus Perim Padilha. É, ah, Me formei em Geofísica pela... Opa, Voltou. voltou. Estão me ligando aqui. É, eu Me formei pela Unipampa, a Federal do Rio Grande do Sul. Fiz mestrado pela, pela União. E tá, tá tudo certinho? Alô? Tá, tá, deu uma pequena agarrada, mas já voltou. Tá tudo certinho. Você tá me escutando Tá. legal? Opa. Tá vindo um pouquinho atrasado. Acho que agora ficou bom. Acho que agora Ficou ficou bom. bom? É. Beleza, então. Pode continuar. E eu tenho mestrado em contaminação dos solos, beleza, na parte ambiental integrada com a geofísica. Atualmente eu Uhum. sou professor universitário e também geofísico atuante, beleza? Principalmente na área de eletroresistividade e métodos geoelétricos, né? A gente trabalha com vários mais métodos aqui, mas o meu foco mesmo é voltado para os métodos geoelétricos. Uhum. Você pode falar assim, por que que você escolheu métodos geoelétricos? Por que que você foi mais para esse lado? Sim, tem. Na verdade, deixa eu fazer uma pergunta para você antes aqui. Vamos Tá fazer bom. Beleza. um bate-bola aqui. Felipe, o nosso público-alvo aqui, o pessoal são estudantes Isso. da UERJ, né? Isso. A gente tem Que, estudantes de vários locais aqui, tipo, do Brasil todo. Tem até alguns estrangeiros, mas eu acho que eles não estão assistindo por não entender o idioma. não, Mas tranquilo. é graduação mesmo, a maioria. Não, beleza. É porque é o seguinte, porque eu vou direcionar nosso papo aqui de uma forma que não fique tão chata e que eu acho que vai despertar um pouquinho o gosto não só pela eletroresistividade, mas sim pela geofísica como um todo. Beleza. Tá? Só para mim saber qual é o público. Eu entrei na eletroresistividade, cara, porque assim, ó, eu saí da faculdade, eu comecei a fazer mestrado na, na UF, né? Do Uhum. ladinho de vocês aí. E Sim. eu fui voltado mais para a área do petróleo e tal. Entrei, comecei a fazer, achei que era uma área que eu iria gostar e tal. E entrei, comecei a fazer o mestrado. Mas era uma área que eu acho que não. Já estava, além de estar um pouquinho saturado, né? Porque todo mundo entra na geofísica, petróleo, 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 o Aham. tempo todo, petróleo, eu quero petróleo, petróleo. É offshore, offshore, né? Então, eu tinha uma outra visão, não era bem o que eu queria. E aí, depois eu entrei no processo seletivo para ser professor universitário, entrei, graças a Deus, e comecei a dar aula. Quando dando aula e tal, né, com meus alunos, eu tenho alunos de geologia, alunos da engenharia de Minas, né, eu dando aula para eles, normal. Um dia chegou um aluno para mim, vem cá, mas isso já faz um bom tempo, não vou Uhum. lembrar a data, assim, chegou para mim, e eles me chamam de Perim, né, na verdade todo mundo me chama de Perim.
Peri, vem cá, você resolve um problema para nós de água subterrânea, o meu tio furou um poço, não deu água e tal, e eu, rapaz, eu acho que eu consigo resolver esse problema. Aí resolvi o problema para esse aluno, depois apareceu outro, e depois outro, e depois outro, e aí foi, cara, virou uma bola de neve. E aí foi onde eu comecei mesmo, assim, porque daí eu não quando eu estava fazendo mestrado ainda, quando eu passei no processo seletivo, e aí acabei mudando o viés do meu mestrado, fui para outro lado, e aí eu pensei assim, não, poxa, pô, legal, vou trabalhar com solo contaminado, porque onde eu moro aqui, que é Paracatu, tem bastante mina aqui, né? Tem a extração de vários minérios aqui ao redor. Eu pensei assim, poxa, eu vou entrar na área de solos contaminados, porque é uma oportunidade, né, também para os alunos, que são meus alunos, né, eu entrar para esse viés, e da mesma forma que eu poderia usar junto com a geofísica, né, e realmente foi o que aconteceu. Eu acabei integrando, né, e absorvi isso. Então, eu entrei para a área da eletroresistividade, mas por causa disso. E eu estou até hoje atuando, e para mim, desculpa os outros, para mim é a melhor área que tem da geofísica, são os métodos geoelétricos. Eu trabalhei com sísmica, trabalhei com MASWE, trabalhei com magnetometria, enfim, trabalhei com vários métodos, e o meu TCC foi com gama espectrometria. Enfim, para mim o melhor método hoje é o eletromagnético. Muito bom. Desculpa, o geoelétrico. Então você pode falar para a gente explicar melhor o que é o método geoelétrico, assim, já que você gosta tanto? Tá, sim, vamos falar. Vamos discriminar algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, para a gente entender, vamos pegar a geofísica, tá? E vamos dividir a geofísica. Então, lá na geofísica nós temos, pega o raciocínio comigo aí, pessoal. Beleza. Nós temos métodos geoelétricos, aí nós temos os métodos sísmicos, né? Aí nós temos os métodos potenciais e métodos geotérmicos, tá? Aí ali nos métodos potenciais, conhecidíssimos, né? Nós temos gravimetria, magnetometria, daí lá nos métodos sísmicos a gente tem refração, reflexão, E nos métodos geoelétricos, então, nós temos ali dentro a eletroresistividade, nós temos a polarização induzida, nós temos o potencial espontâneo, nós temos os métodos ali dentro também, como submétodos, métodos eletromagnéticos. Então, hoje a gente vai falar especificamente da eletroresistividade, tá? Então, a eletroresistividade, o que a gente tem que pensar? O que tem que estar na nossa cabeça aqui? Quando a gente fala de eletroresistividade, a gente tem que pensar na propriedade física. Tá? Então, propriedade física do método de eletroresistividade, né, é a condutividade. Então, condutividade dos materiais, que é o inverso da resistividade. Então, o nosso parâmetro é a resistividade elétrica, certo? Então, a eletroresistividade vai medir a resistividade elétrica do material. Tá? E daí depende da onde você está medindo, depende do que você quer, depende do teu alvo, depende da resolução, enfim, aí tem N fatores que a gente vai discutir hoje, alguma coisa aqui para o pessoal saber. Mas para a gente definir, exatamente o que é o nosso alvo, o que a gente quer abordar com a eletroresistividade, a gente tem que pensar assim, olha, nós temos um método, beleza? Nós temos um parâmetro físico medido, tá? Que nesse caso é resistividade ou carregabilidade, ou até mesmo carregabilidade para IP, ou potencial espontâneo, né? E a gente tem as técnicas, certo? Que daí nós temos as técnicas lá dentro, que é a técnica de varredura lateral, certo? Né? Que são investigações horizontais, beleza? Ou vertical, tá? E então, por exemplo, se a gente fala de SEV, né, sondagem elétrica vertical, a gente sabe que ela é pontual, né? A gente fala de caminhamento elétrico, caminhamento elétrico, então a gente está fazendo uma variação horizontal. E para determinar isso, nós temos os arranjos, né? Então, os arranjos são as disposições dos eletrodos, né? Então, ali a gente tem Schlumberger, a gente tem Werner,
Enfim, tem inúmeros aí de polo de polo, polo de polo, polo polo. Uhum. Beleza? A gente vai abordar alguns exemplos aqui para o pessoal aí gostar. Beleza. Deixa eu só pegar meu caderninho aqui, que se eu precisar fazer alguma anotação, anotar alguma pergunta, eu consigo. Só um minutinho. Beleza. Um minutinho. Só pra eu. Então, vamos lá. O que mais que o pessoal gostaria de saber? Então, a gente queria saber um pouco assim, dia a dia em campo. É, porque a gente estava falando, semana passada, a gente falou um pouco de petrofísica, né? Petrofísica é mais laboratório, você Ah, pega, faz mais em escritório. Já o método geoelétrico, eletroresistividade, você também tem a parte de campo. Então, assim, discriminar um pouco o ambiente campo, laboratório pra gente, como é que é o dia a dia do seu trabalho com eletroresistividade? a gente começa assim, ó. Existe um fluxograma que eu sigo e que é muito funcional, sabe? Até sugiro, acredito que a maioria dos geofísicos, 90% dos geofísicos, tem um fluxograma de trabalho e isso se torna bastante funcional. E o meu aqui é o seguinte, o cliente entra em contato comigo, beleza? A gente define o que ele precisa, né? Ele precisa perfurar um poço, certo? Na minha região onde eu estou, deixa eu só contextualizar um pouquinho para você. Na Aham, região onde eu estou é a faixa Brasília, certo? Pertence à faixa Brasília. Para o pessoal da geologia aí, entende um beleza. pouquinho mais. É, e esse contexto geológico, ele não é um contexto assim tão simples. Na verdade, nenhuma geologia é tão simples, mas especificamente onde eu dou aqui é bem complicado, porque para você tirar água nessa zona aqui, não é tão simples assim, entendeu? São profundidades, não são padronizadas, aqui é ambiente kárstico, então, nossa, é uma bagunça, fraturamento também é uma bagunça. Então, o que acontece? A gente tenta entender o cliente, estou dando esse exemplo da água subterrânea, porque é o que eu mais Aham, faço aqui, entendeu? Faço bastante aham. para mineração, mas acho que talvez 60% hoje é voltado para água subterrânea. E então a gente entende, a gente tenta entender, pô, aonde que fica? Tal lugar. Não, beleza, o contexto geológico lá é X, tá? A gente estima, ó, a abertura da nossa linha tanto, beleza? Vai determinar para saber mais ou menos a profundidade que a gente vai chegar. E aí a gente faz todo esse trabalho de escritório, entendeu? Uma coisa que no começo eu não fazia, hoje eu faço, para quem vai sair da faculdade e trabalhar, é assim, ó, gente, pergunta pro dono da área se a área é limpa, tá? Primeira pergunta que você tem que fazer é essa. Porque é o seguinte, a gente ia lá, era espinho, era mato, enfim, tinha bicho do cara, vaca, boi, arame elétrico. Eu cansei de levar choque em arame elétrico. Nossa, é um para-raio ambulante. Então, assim, a gente faz esse trabalho de escritório antes, tá? Passa uma prévia pro cliente, o cliente fala assim, olha, isso aqui tá legal para mim, bacana. O que a gente faz agora? A gente pega os dados SRTM, beleza? Faz uma sondagem para entender por imagem de satélite, para saber mais ou menos como que é a geomorfologia do local. Uhum. Porque às vezes, assim, ó, como eu falei antes, a gente está numa área da faixa Brasília aqui. Então, não só aqui, qualquer outro lugar, a gente está buscando fraturamento. Às vezes, com imagem de satélite, a gente consegue mais ou menos, tá, delimitar possíveis zonas de fraturamento. Então, a gente vai para cima disso aí para fazer a geofísica, entendeu? Então, a gente acaba dando uma funilada para não chegar lá que nem cego em tiroteio perdido, entendeu? Uhum. Então, a gente passa para o cliente, olha, fazer nessa zona aqui da sua área é legal?
Tá bacana? Tá bacana. Não, então, beleza. Então, agora o próximo passo é campo. E aí a gente vai para campo. E eu não sei se o pessoal que está assistindo aqui já teve o contato com o campo de eletroresistitividade, mas não é um campo assim tão fácil, né? Porque ainda mais que depende muito do equipamento, sabe? Então, por exemplo, se você tem um Ciscal 10, né? Você vai lá, puxa o equipamento, puxa a linha, vai fazer a aquisição sozinho e tal. Por exemplo, mas do outro lado, se você tiver um Tektronix, por exemplo, dói, entendeu? Então, para quem faz aquisição de campo, não é tão simples assim, é bem demorado, é bem árduo no campo, mas é legal, sabe? Uma metodologia bem diferenciada, não é tão monótona assim como o pessoal fala. E depois, quando você vai para o processamento, como você vai para a interpretação, o negócio fica mais legal ainda. Uhum. Antes de você ir para campo, tem alguma informação, sem ser essa, tipo, sua área é limpa, alguma informação, tipo, de geologia, você procura saber? Tipo... Claro, não, fundamental, fundamental. Para você ir a campo, a gente tem que entender o contexto geológico, entendeu? Não tem como você sair sem entender. Por exemplo, assim, ó, acabei de falar, a gente está num ambiente kárstico, certo? Então, o que a gente procura, o que a gente vai procurar lá? A gente vai procurar zonas aquífero, por exemplo, livre? Não. A gente vai fazer uma sondagem elétrica vertical? Talvez, depende do ambiente kárstico. Né? Então, essas coisas a gente tem que definir antes. Por exemplo, a gente vai para um aquífero cristalino. Pô, é diferente a metodologia. O que a gente tem que usar? Como é que a gente vai fazer a disposição de eletrodos? Então, a gente precisa saber, sim, antes a geologia, a gente precisa saber, sim, um pouquinho do contexto geológico, tá? Principalmente estrutural, porque... vou dar um exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo. Então, você tem, por exemplo, aqui um contexto geológico que é uma intrusão granítica, certo? E você está procurando fraturas, que está na borda dessa intrusão granítica, né? Desse complexo. Então, como é que você vai colocar a sua linha? Você vai colocar a sua linha de que jeito? Paralela à parede? Perpendicular à parede? Como é que você vai... Entendeu? Então, o contexto geológico ele explica muito como você vai direcionar a sua linha, entendeu? Não é simplesmente chegar e... seja colocar a linha de qualquer jeito. Então, a gente define, sim, isso, sabe? Vai para campo com essa ideia na cabeça, e aí a gente consegue executar bem o plano, entendeu? Entendi. Deixa eu ver mais o que a gente pode falar aqui. Como que funciona assim a aquisição quando você vai para campo, quando você está em campo, como é que funciona? Você passa a linha lá, tu faz o estaqueamento, tu insere alguma coisa ou é só puxar mesmo? Como é que funciona lá o campo? Então, no campo, você fala assim, como que a gente faz a disposição do equipamento, como que a gente define, por exemplo, a abertura, é isso? Não entendi muito bem. A disposição do equipamento, como que você coloca o equipamento no campo e como que o equipamento funciona? Tipo, você tem que enterrar a parada lá com o eletrodo? Tá, aqui então, aqui acho que agora eu acho que é a hora que eu vou entrar. Não sei quanto tempo a gente tem de live, mas a gente vai entrar, talvez vá ser a parte mais legal para os alunos aí, entendeu? Bom, então. Eu não sou... vamos trazer para o lado dos alunos, tá? Vamos esquecer um pouquinho a parte da teoria. Vamos lá. Talvez seja exemplo... Talvez eu seja um exemplo de praticamente quase 90% do pessoal que está na geofísica ou geologia. Meus pais não são geofísicos, não são geólogos, né? Então, por que cargas d'água eu entrei na geofísica ou geologia, né?
Então, entrei porque foi em 2008, deu aquele boom do pré-sal, lembra? Não sei se você lembra disso, mas foi 2007, 2008, teve aquele boom e nossa, gente, como é que faz para encontrar o pré-sal? Quem foi os loucos que encontrou o pré-sal? Aí que eu descobri a geofísica, aí que eu fui para trás dela. Então, eu não tenho pessoas, não tenho uma staff por trás que me ajudou, entendeu? É isso que eu quero dizer. Talvez seja o problema da maioria. Então, sim. Quando eu cheguei no 10º período, no 8º período da faculdade, 9º período, não lembro, enfim, no final da faculdade, eu pensei assim, e agora? E aí, vem cá, o que eu vou fazer? Porque se eu tenho um pai que é geofísico, show, né? Vou para baixo da asa dele e tchau, o que eu vou fazer? A maioria do pessoal, poxa, não encontra trabalho, não sabe muito bem o inglês, mestrado, né? Porque tá difícil, né? Tá difícil a gente entrar na área do mercado, assim, para a área de trabalho, assim, tão fácil. Você sai, formou e pimba. Não é tão simples assim. Então, não tinha pai, não tinha mãe para me ajudar com isso. Não tinha dinheiro, muito pelo contrário. O que eu faço? Pensei assim, beleza, eu vou olhar na internet e vou comprar uns equipamentos, né? Vamos lá. Aí, pesquisei equipamento de eletroresistividade 200 mil usado. Você sabe disso? Aí, vou comprar um equipamento de não sei o que lá, vou olhar 500 mil. Moço, como assim? 200 mil reais, 300 mil reais o equipamento? Saí da faculdade, estava dividindo a casa com 5 brother, não tem, entendeu? Não tem como. Aí, eu entrei na faculdade, acabei guardando um pouquinho, dando aula, né? Acabei guardando um pouquinho de dinheiro e eu acho que foi a parte que foi um divisor de água para mim e eu quero que vocês que estão nos escutando entendam muito bem isso. Eu construí o meu equipamento de geofísica. O primeiro equipamento de geofísica eu construí ele. Eu tive professores muito bons na faculdade, muito bons mesmo. E eles sempre nos ensinaram não com o que tem no mercado, mas sim com... Tipo assim, a gente foi para campo de eletroresistividade, a gente foi com o equipamento mais podre que tinha. Entendeu? Aquele que dava problema, aquele que foi não sei quem que construiu, a gente foi para lá para aprender, fazer manual. Cara, o primeiro campo que eu fiz do dipolo, a gente mudava, era 4 alunos, 2 no positivo, um no positivo, no negativo, outro no MN, no caso, né? AB e MN. Então, e os 4 moleques caminhando para lá, para cá, mudando o fiozinho na mão e os outros anotando lá, entendeu? Então a gente aprendeu, a gente não saiu apertando o botão de Ciscal, a gente não saiu apertando o botãozinho de AB, entendeu? Então isso foi o que me ajudou muito quando eu saí na faculdade, porque eu pensei assim, beleza, entrei para dar aula, juntei uma graninha, dando aula, né? Você já sabe como é que é, né? Pequeno, eu falei assim, agora eu vou ter que montar meu equipamento, porque eu não tenho condição de comprar um equipamento. E eu comprei um equipamento. E aí eu comecei a fazer vários testes. Montei o equipamento, comecei a fazer vários testes. E o que acontece? Na disposição dos eletrodos, eu vi que poxa, eu não trouxe nenhum eletrodo aqui para te mostrar, muito burro, mas o que acontece? O que a gente conhece de eletrodo? É uma estaquinha, certo? De metal, que a gente enfia ela no chão ali e faz a aquisição. Até aí, ok, fino. O que acontece? Acontece que o meu equipamento, quando a gente desenvolveu ele, eu desenvolvi ele aqui, ele funcionava bacana com isso, para fazer, por exemplo, um dipolo-dipolo. Funcionava. Só que os níveis que eu deveria descer não eram níveis suficientes para a geologia que eu estava. Você já começou a entender? Então nós estávamos, olha só, nós estávamos na faixa Brasília, estamos aqui na faixa Brasília, beleza?
A média, mais ou menos, dos aquíferos aqui é 160 metros, 150. A zona que você vai pegar ali, que vai dar água, beleza, perfuração. Não tem uma perfuração menor que 120 metros. Existem alguns pontos aqui na minha região, tanto Brasília, Unai, João Pinheiro, Vazante, Patos de Minas, aqui. Tudo bem que você encontra uma variação ali de 60, 70 metros, mas não é padrão. Então, o que nós tínhamos de problema aqui? Eu tinha que ter um equipamento, beleza, que chegasse a 160 metros de profundidade, não teria por que eu ter esse equipamento. E que a disposição dos meus eletrodos suprisse essa necessidade. Bom, aí que começou a caca. Porque quando nós temos uma estaquinha aqui, a gente coloca no chão, essa estaquinha, quando você coloca, ela acaba abrindo um pouquinho a terra ali, tá? O solo. E aí ela cria uma superfície, tá? De ar ali, que não dá um contato muito bem com o eletrodo. Tá? Porque o eletrodo ele precisa estar em contato com o solo, entendeu? E aí quando você empurra ele, imagina assim, que você desloca um pouquinho a terra, certo? Esse deslocamento da Terra faz com que crie um espaço de ar ali e você não tenha corrente que passe por ali. Bom, aí eu tenho certeza que agora deve ter uns 5 brother aí do outro lado falando assim, poxa, mas é só molhar. Bacana, né? A gente vai lá, molha, tá? Só que nós estamos num lugar aqui que é bastante sol, enfim, os campos é bem dolorido mesmo. E aí acaba que você molha um pouco com um pouquinho de sal mesmo, e aí logo seca, entendeu? E mesmo que fique molhado, ainda eu não achava essa uma alternativa muito boa. O que nós desenvolvemos aqui? Nós desenvolvemos uma placa, tá? É uma placa grande assim, então ela é mais ou menos o tamanho dessa folha aqui, tá? Uma placa mais ou menos o tamanho dessa folha. Ela é de metal, essa placa, e quando a gente vai fazer aquisição, a gente enterra essa placa mais ou menos uns 5 centímetros e a gente molha bem ela. Então a gente faz buraco com uma enxadinha assim, coloca essa placa, enche d'água e coloca a terra de novo em cima. E, cara, eu melhorei em relação a ruído, no mínimo uns 60% só mudando os eletrodos comuns que a gente vê por aí para esses de eletrodo. Aqui, ó. Olha só. Muito bacana. Entendeu? Esse é um eletrodo. Tá vendo? Muito bacana. Então eu coloco isso no cabo e eu enterro esse eletrodo. E fui adaptando. Então, a disposição que a gente tem aqui, que nós começamos a fazer, era essa. Então, chegava com o equipamento, beleza? Montava o equipamento, colocava os eletrodos. Então, imagina assim, ó, uma linha de aproximadamente 500 metros com espaçamentos equispaçados, né? Espaçamentos iguais entre eletrodos e essas plaquinhas enterradas. E aí nós começamos a fazer as aquisições e foi aonde começou tudo, entendeu? Foi aí que começou. E hoje, claro, eu trabalho com outras ferramentas, mas eu queria mostrar para vocês que tem como todo mundo sair da faculdade e iniciar, beleza? Eu vou mostrar mais algumas coisinhas aqui que eu fui fazendo, mas aí no decorrer da conversa. Então, assim, a disposição dos eletrodos vai depender do detalhe que você quer, vai depender do alvo que você quer. E o formato o equipamento fica na ponta, beleza? E o cabo conectado, beleza? Esse cabo, quando a gente começou, era cabos únicos, né? Era unicabo, então a gente tinha que ter 4 caras, que nem na faculdade, 4 caras mudando, beleza? Com radinho e tal, mudando a posição. Depois, no segundo campo, eu já chutei o balde, não quero isso, beleza? Aí comprei um cabo, mandei fazer um cabo multicabo, né? Blindado, e depois eu terminei de construir ele do jeito que eu queria. E aí funciona com o multicabo. Funcionou
por muito tempo com multicabo. Depois eu mudei equipamento de novo, né? Mas vamos lá, senão eu fico falando aqui um tempão. É, quais são os principais ruídos que você tem quando você fazia aquisição? Os Então, principais ruídos da... é, eu vou dar um exemplo de um ruído. Eu tenho um aluno, tinha um aluno, hoje ele formou de engenharia de Minas. Uma coisa bem legal. O pessoal da engenharia de Minas, que é meus alunos, a maioria deles gostam muito da geofísica, entendeu? Então, além deles ter a engenharia de Minas, que não tem o curso, não tem uma matéria de geofísica ali dentro, eles acabam optando em fazendo o TCC em geofísica porque eles acham interessante. Eu tenho um aluno, Douglas Derquia, que ele trabalhou comigo um bom tempo até formar. Hoje ele trabalha também com geofísica, é bem legal. E ele foi a campo um dia, ele negociou com um cliente lá, maluco, negociou, e chegou para mim e falou assim: Perim, vem cá, eu vendi uma geofísica lá, cara, você deixa eu fazer? Eu falei assim: porra, velho, faz, pega meu carro aí, pega o equipamento aí, vai embora, pô. Vai embora, você já sabe fazer. Aí um dia ele chegou aí 6 horas da manhã, pegou meu carro, carregou o equipamento e foi pro campo. Sozinho, maluco. Sozinho. Foi. Chegou lá, o cara da terra falou: não, eu quero a minha linha aqui, ó. Pá. E aí a linha bem embaixo de aquelas torres de transmissão. De transmissão. Então, o que aconteceu no dado? No dado acabou aparecendo umas anomalias de interferência, porque o que acontece? Por mais que você vá estar fazendo um método que não seja um método, porque você está injetando corrente, certo? Então ele não é um método passivo. Então você está injetando a corrente. Mas o problema é que quando você injeta a corrente, você tem que fazer a leitura do SP, porque você tem que descontar o potencial espontâneo da leitura. Só que o que acontecia? Essas torres, ela estava em contato, claro, tem aterramento e tal, e acabou alterando muito esses valores do SP, entendeu? Então, do lado de cá, quando nós começamos a processar, a gente não sabia. Porque, por exemplo, assim, ó, você está vendo água ali. Você, na verdade, para você inferir que aquilo é água, que você acha que aquilo pode ser água, você tem que olhar os valores da resistividade. Se estiver lá em torno de, por exemplo, 300, 1 metro, 250, 280, para baixo, beleza. Pode ser que isso seja água, entendeu? Só que como é que você chega assim, dizer assim, olha, isso é água? Porque você sabe que tem aquela interferência, entendeu? Então, esses tipos de ruído que tem que ser evitado, sabe? Tem que ficar um pouquinho longe dessas redes, mas se você tiver a metodologia bem firme, bem fiel, aquisição de dado bem coesa, eu acho que dá para enfrentar sim, entendeu? Acho que em relação a ruídos não vejo grande problema não. Esse é um deles. E não é bem, um outro exemplo, não é bem um ruído isso, mas foi um problema. Eu queria dizer também para vocês. Nós fomos fazer uma aquisição de campo na Bahia para um cliente, para ele ia montar uma mineradora de brita, certo? E ele precisaria calcular mais ou menos a espessura do decap. Né? Então, quanto que ele ia tirar de solo ali para chegar na rocha, tá? E poderia ter passado o GPR? Poderia ter passado o GPR, mas o problema é que a gente não tinha o GPR na mão e o cara também não tinha muito cascaio para nós fazer o negócio acontecer. Então eu falei assim, olha, vamos tentar com eletroresistividade, porque eu preciso chegar no topo, né? A interface entre o topo da rocha e a camada do solo tem uma diferença de propriedade física de resistividade elétrica. Então ali eu vou conseguir saber essa interferência e pronto, não interessa o que está para baixo. Beleza, vamos embora. Chegamos lá, tá?
vamos diminuir a nossa linha, espaçamento entre eletrodos pequenos, porque nós queremos resolução e também não queremos chegar muito profundo. 10. Tá. Quando começamos a colocar o equipamento, parte dessa rocha estava aflorada. E como você coloca um eletrodo na rocha, entendeu? Então, assim, a gente teve que meio que quebrar a cabeça, tentar ajustar para não perder a linha, diminuir a linha, mudar, e querendo ou não, esses afloramentos, esses matacões que estão ali por baixo, assim, os matacão, né? Eles acabam criando também alguns espaços que não tenha contato direito entre o solo, rocha, e isso gera também bastante ruído, entendeu? Então é bem complexo. Em relação a ruído, nesses tipos de exemplo foi que eu passei, entendeu? Acho que também, quem for trabalhar com eletroresistividade também, uma hora isso vai acontecer. Uma pergunta que fizeram pra gente lá era sobre resolução e se haveria como medir área e espessura em perfil de eletroresistividade. Como você falou aí que você estava tentando medir esse recalque aí, tem como em perfil de eletroresistividade você medir área e espessura? Claro, tem sim. O que acontece? Na eletroresistividade, ela funciona assim, ó. Você tem, por exemplo, vamos pensar na metodologia, vamos pensar em dipolo de polo, tá? Então, você tem os dois de corrente e os dois potenciais aqui, certo? Então, você tem AB e MN, tá? Então, o AB, MN, o MN vai andando, aí depois o AB vai andando, vai permutando, e os pontos, os níveis de investigação, eles vão crescendo para baixo, né? Formando aquele desenho que todo mundo conhece, assim, né? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Acho que eu tenho uma imagem aqui, deixa eu só... Esse? Essa é a técnica de caminhamento elétrico, você está com a apostila do Braga. Sim. Eu lembro desse desenho aí da apostila do Braga. Exatamente. Deixa eu lembrar um pouquinho onde está esse desenho aí. Eu acho que está um pouquinho mais para baixo, cara. Desce aí um pouquinho mais para baixo. Não. É que eu não tô com a apostila aqui, eu só printei o negócio. Ah, tá. Não tá. Então você não tem nenhuma seçãozinha aí. Não, mas não tem problema. Não importa. O que acontece? Lá você vai ter uma trapézio, assim, um desenho, beleza? Que é onde estão os pontos de investigação, beleza? Esses pontos de investigação, a gente chama eles de níveis, tá? Então você tem o primeiro nível em relação a AB. Quer ver? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Então, olha só. Deixa eu fazer um risquinho aqui para vocês entenderem. Então, olha só. Talvez fique ao contrário, tá? Mas olha aqui, ó. Você tem AB, MN, certo? Então, quando você ligar o equipamento que está aqui, AB, MN, e injetou a corrente, a leitura vai ser isso aqui, ó. Vai ser nesse ponto aqui. Então, esse é o primeiro nível de investigação. Quando o MN andar para frente, esse pontinho aqui, ele vai descer um tiquinho e vai fazer o outro aqui embaixo. Né? Então, ele vai fazer assim. Outro aqui embaixo, beleza? Outro pontinho, tá? Então, aqui você vai permutando. Então, o que acontece? A gente está medindo em profundidade. Então, aqui eu consigo medir espessuras. Certo? Então, por exemplo, ali eu tenho espessura do solo, eu consigo medir a espessura do topo da rocha sã ali, que está um pouquinho alterada, né, porque dá aquele contraste. Depois eu consigo chegar na rocha sã. Se tiver uma fratura e ela estiver preenchida com argila, eu consigo, porque a diferença de propriedade física de resistividade é diferente. Se ela estiver preenchida com água, consigo. Se for um ambiente kárstico, tiver vazio, né, a minha resistividade vai tender ao infinito, entendeu? Porque não está passando nada ali. Então, a gente consegue sim medir espessuras, tá? E também conseguimos medir em lateralidade. Então, olha só, se você tiver um corpo aqui, ó,
né? Se tiver um corpo aqui no meio, aqui, fazer uma bolinha e um X. Se tiver um corpo aqui no meio, você consegue definir aqui, você consegue definir a profundidade dele aqui, e você consegue definir onde sair, porque essas bolinhas elas vão estar aqui, depois elas vão estar aqui, depois elas vão estar aqui, entendeu? E elas vão andando. Aham. E aí a gente consegue definir tanto a lateralidade quanto a espessura. Tranquilo. Beleza. Mas nessa metodologia, por exemplo, de caminhamento elétrico de polo, tá? O polo de polo, polo, enfim. Vou aproveitar que já que a gente está fazendo de perguntas. A outra pergunta era se dava para diferenciar em um aquífero água salgada de água doce. Aí, no caso, queria ver a espessura entre as duas. Essa pergunta é bem legal. Existe um TCC de um cara que se chama, eu acho que é Joatan Castelo. Ele formou na faculdade acho que do Pará, não lembro bem, mas ele fez um TCC na zona costeira do Rio de Janeiro, acho que é Macaé, e ele tratava mais ou menos em relação a isso. Existem alguns outros papers aí na internet que se vocês colocarem em português mesmo, galera, vai ter muita coisa legal. Mas o que precisa entender? Dá para diferenciar sim. Por quê? Porque a água salgada, comparada com a água doce, vamos falar assim, ela tem propriedades diferentes, né? Em relação à densidade, em relação à cargabilidade, né? A resistividade dela, né? Por exemplo, agora eu não lembro de números, mas eu acho que em torno de 0, alguma coisinha, 0,2, 0,3 ou 0,01, 0,2 de resistividade para água salgada, e em torno de 25 a 300, por exemplo, pode ser, ou 1 metro, claro, né? Pode ser água doce. Então aí a gente já tem um contraste de resistividade. E como que a gente vai saber a disposição disso, né? Por isso que eu citei o TCC dele, porque ele fala lá no TCC, e tem um outro paper, agora eu não lembro de quem mas é uma publicação bem legal, que funciona assim, ó. Imagina, aqui na minha mão, imagina que você tem a superfície, tá? Do continente, tá? E nessa minha outra mão aqui você tem o mar, beleza? Então o nível do mar está aqui, beleza? E aqui está o continente, tá? Essa aqui é a geomorfologia. Essa linha de cima da minha mão aqui, tá? É a geomorfologia do local. Essa linha da minha palma da mão aqui embaixo, aqui, ó, é como se fosse o nível freático. Porque ela tende a obedecer, né, o padrão da topografia. Tá? Então, imagina isso, certo? E aqui você tem o mar. Então, nessa zona aqui, ó, nessa zoninha aqui, é onde você tem o contato, né, a superfície de contato, né, entre a água salgada... A zona de transição da cunha salina. Exatamente. E ela acaba formando uma cunha. Então, aqui, ela acaba formando uma cunhazinha, mais ou menos nesse ângulo aqui, onde você vai ter a água salgada e a água doce. Beleza? E elas não se misturam, tá? E a gente consegue, sim, tá? Saber delimitar isso. Inclusive, se você fizer sondagem elétrica vertical em cima dessa linha, em cima desse ponto aqui, você vai ver bem diferente lá. Quando você for projetar a curva, você vai ver lá uma curvinha assim, por exemplo, é o solo, tá? Aí chegou na água doce, beleza. Aí chegou na água salgada, mas... Então você vai ter outro gapzinho ali que vai mostrar, entendeu? Então a gente consegue diferenciar sim isso com eletroresistividade, e a metodologia que eu usaria nesse caso seria SEV, sondagem elétrica vertical. Fica bem legal, funciona e é assim mesmo, tá? Beleza. Só tem que lembrar que ela, é isso que eu estava explicando, ela não obedece esse padrão, mas ela tem sim uma inclinação, tá? Beleza. Outra pergunta aqui é sobre textura de rocha. Rocha sólida agora.
tipo, variando, você tem um granito e ele caminha para um gneiss, vai ficar mais foliado. Isso interfere na resistividade? Uma rocha mais foliada e outra mais granular? Sim. O que que você tem que pensar? Vamos colocar aqui para você pensar. Primeira coisa, a gente precisa entender, é a mineralogia da rocha. Tá? Ela não vai variar, beleza? Não, Ela não vai contínua. variar, beleza. Mas o que que pode variar nela ali? Porque você está mudando o contexto da rocha. Você pode variar em relação à estrutura de fraturamento. Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui para ficar um pouquinho mais didático o nosso negócio. Vamos pegar Beleza. uma rocha sedimentar. Tá? Vamos pensar na rocha sedimentar, na petrofábrica da rocha sedimentar. Então, o que que Uhum. nós temos lá? Nós temos, dentro da petrofábrica, nós temos lá arredondamento do grão, classificação, o arranjo que ele está colocado, né? A cimentação, a diagênese, beleza? Então, ali, o que isso interessa para a geofísica? Interessa que, por exemplo, nesses processos de formação da rocha, a gente vai ter espaços vazios. E uma das coisas que a gente tem que considerar na eletroresistividade são os espaços vazios. Então, a gente está falando de porosidade. Uhum. Então, quando você muda a estrutura da rocha, a gente também está mudando isso, independente do tipo de rocha. E quando, voltando nesse exemplo que eu estou falando, vamos supor assim, você tem porosidade da rocha, mas elas são espaços vazios, beleza, mas elas não estão preenchendo com nada, entendeu? Então a resistividade dessa rocha é X. Aí ela está preenchida com água, a resistividade dela é Y. Ela está preenchida com outra coisa, enfim, gás, óleo, por exemplo, outro tipo de resistividade, entendeu? Um contaminante muito comum, posto de gasolina, enfim, vários contaminantes. Depende dessa propriedade física da rocha. Tá? Aí quando você muda isso, você também está mudando a resistividade, entendeu? Então, no contexto, tem que, isso você vai avaliar, na verdade, quando você estiver interpretando, sabe? Se o detalhamento do seu trabalho exige isso, tudo bem, né? Mas agora você está falando num campo um pouquinho mais amplo, a interpretação é geral, você não precisa ficar, mudou a textura nessa partezinha da rocha, Uhum. entendeu? Não, entendeu? Daí muda um pouco o jeito de você pensar. Mas que ela pode mudar a resistividade da rocha, pode sim, porque ela acaba interferindo em outros agentes que mudaria, né? Por exemplo, esse caso da rocha sedimentar com presença de espaço vazio e água. Não sei se ficou um pouco claro que eu quis Uhum. dizer. Tranquilo. Já que você falou aí de escala de aquisição, de mapeamento, te perguntar, qual que é a resolução que a eletroreceptividade alcança? Você tem, Ah, sim, ideia? depende. Depende muito. A gente pode chegar a fazer detalhamento, por exemplo, abertura de eletrodos de 1 em 1 metro, tá? E a gente vai chegar num detalhamento absurdo, tá? Bem legal. E pode ser no meu caso, que eu uso aqui, que são de 25 em 25 metros, tá? Mas isso, entre eletrodos de 25 e 25, Aham. mas isso vai depender muito do equipamento que você está usando. Então, por isso que eu falei que eu trouxe algumas coisinhas para te mostrar aqui. Quando eu fiz o equipamento, esse era o multicabo que eu desenvolvi. Olha só isso aqui, cara. Eu uso até hoje. Né? Deu Então uma aqui agarrada. dentro, então aqui dentro tem vários fiozinhos, beleza? Que eles são ligados Uhum. num conector. Você pode encontrar na internet bem facinho isso aqui, um conector industrial, militar, tá? E chegamos nisso aqui, ó. Nessa caixinha aqui, que também foi a gente que fez aqui, que ela liga aqui, Uhum. beleza? E permuta aqui, ó.
Tá vendo? Então, quando tinha... Aqui, na verdade, o que acontece? Tinha os carinha caminhando, né? Agora a gente consegue simplesmente ligar aqui e permutar os eletrodos. Então, o detalhamento depende muito de como você vai mexer aqui, ó. Como você vai permutar. Uhum. Entendeu? Então, no meu caso, agora vamos voltar para o meu caso. Eu não posso usar dipolo aqui. Não tem como. Por quê? Porque, na verdade, nenhum outro equipamento, se você quisesse colocar qualquer um outro equipamento aqui, que não tivesse gerador, é claro, não funcionaria, porque eu precisaria chegar a 160, 180, 200 metros de profundidade. A abertura dos eletrodos deveria ser bem grande, entendeu? Para mim chegar lá. E você está falando de dipolo, por exemplo, vai chegar uma hora que o seu equipamento não tem poder para chegar lá no final. Então, uma das coisas que eu tive que adaptar aqui foi mudar a metodologia. Quem hoje usa Werner? Praticamente ninguém. Só eu uso, porque eu sou maluco. Mas não porque eu queria usar. Porque eu precisava chegar a 180 metros de profundidade. Então, o detalhamento diminuiu para mim, porque Werner, né, para quem acompanha ali, Werner comparado com por exemplo, o Schlumberger, de polo, muda muito em relação à resolução. Entendeu? Então, o que nós optamos aqui? O que eu optei aqui? Optei em diminuir a resolução, usar menos do meu equipamento, mas poder chegar a 180 metros de profundidade. Entendeu? Então, foi isso que a gente pensou aqui. Então, pensando em detalhamento, o que você tem que ter na cabeça? Né? Você tem que ter assim, ó, olha, meu alvo precisa de detalhamento? Tá? Outra coisa, meu equipamento é o suficiente para detalhar até a profundidade que eu quero? Se não for, não adianta. A metodologia que eu estou usando, por exemplo, de polo, está adequado? Isso. Né? A resolução vai ficar legal? Vai ficar legal. Beleza. O que a gente tem que saber? Eu preciso chegar a tantos metros de profundidade. Então, qual é a abertura do meu entre-eletrodo, né? Então, essas coisas tem que saber, tem que definir um pouquinho antes para poder chegar e saber qual é o grau de detalhamento que você quer. Eu fiz um trabalho, falando dos exemplos, né? Fiz um trabalho na Light. Até, inclusive, agora esse ano tem que fazer de novo. Lá, o que acontece? Lá, eles precisavam fazer uma aquisição geofísica, beleza? No talude da barragem, né? Então tem a barragem, sim, eles precisavam fazer para saber qual era o avanço de umidade, entendeu? Da barragem, para saber se ela está estável, se ela está instável, tentar entender através da geofísica para não precisar ficar furando o negócio. Então, qual é o grau de detalhamento que eu tive que usar? Entendeu? Então, esse tipo de coisa que tem que pensar. Que profundidade eu tenho que chegar? Eu tenho que chegar até 45 metros de profundidade. Beleza. Se eu fizer... Qual é o tamanho do meu talude? O tamanho do meu talude é 200 metros. Show. Então, vamos tentar entre eletrodos de 10 em 10. Show. Primeiro nível de investigação em torno de 3 metros. O último nível de investigação, o oitavo, por aí, o sétimo nível de investigação vai estar em torno de 45 metros, 40 metros para desencargo de consciência. Então, o que aconteceu? Eu reduzi a minha espessura de trabalho, tá? Mas eu adensei mais pontos. Aumentei o meu detalhe, porque esse trabalho eu precisaria que tivesse um detalhamento bom. Tá? Ao contrário, por exemplo, de uma outra que eu fiz, tá? Que foi aqui em Coromandel, uma cidade chamada Coromandel. O que aconteceu? Eles abriram a mina de calcário e, do nada, a mina começou a encher d'água. Do nada. Aí eles queriam entender da onde que está vindo essa água. Entendeu? Se é a água, por exemplo, que está vindo... Tinha um córrego do lado, se é a água que está vindo através de fissuras entrando na mina, ou se simplesmente é o nível que subiu, né?
o nível subiu e a mina Médico ficou de baixo. afundou. Ah, então, o que a gente usou? Precisaria de muita resolução? Não precisaria de muita resolução. Então, o que a gente fez? A gente fez SEV, sondagem elétrica vertical, para definir vários poços. Aí a gente definiu como se fosse vários poços, entendeu? Resolução normal, não como se fosse detalhe de dipolo de polo. E aí, para criar um mapa potenciométrico para entender como que essa água está andando ali em profundidade. Então, em relação ao detalhamento, eu posso ficar a noite inteira falando para vocês. Então, depende muito do contexto, depende muito da abertura, depende muito do que o que você quer. O que você precisa é que você tem que determinar exatamente o que você quer e dominar o que você está determinando. Né? Tipo, vou trabalhar com dipolo de polo. Polo de polo, né? Um eletrodo lá no infinito. Polo de polo, né? Polo. Então você tem que definir isso na tua cabeça bem certinho para você poder trabalhar e não errar, né? Porque o cliente não quer que você erre, nunca. Exatamente. Já que você falou de vários tipos de arranjo, me vem te perguntar. Quando eu vou definir um arranjo, eu não vou simplesmente utilizar aquele arranjo porque eu gosto. Eu tenho que saber o que eu estou procurando para poder implementar o arranjo. Isso. Coloca aquela imagenzinha aí. Vamos discutir sobre ela. Foi essa, né? Isso. Tá. Vamos pensar no contexto geológico. Então nós temos o residual, o amarelo. Nós temos aí vou colocar uma rocha qualquer, nós temos a rocha sub aí embaixo, beleza? E no meio nós temos um dique. Certo? Nós temos um dique aí no meio. Tá. Você quer definir o dique. Então você quer definir esse contato que está aqui e esse contato que está aqui. Você quer definir isso. Tá. Aonde está o pontinho ali? Se eu fizesse sondagem elétrica vertical ali, eu iria definir esse dique? Não. Por quê? Porque esse pontinho ele estaria descendo. Tá? É uma sondagem elétrica para baixo, né? Uma sondagem elétrica vertical. Então, o que é o nosso alvo? O nosso alvo é o dique ali, essa estrutura. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos pensar em arranjos, nós precisamos pensar em técnicas, tá? Que satisfaça isso, beleza? Então, aqui, o que eu usaria aí? Eu usaria caminhamento elétrico, caminhamento lateral, beleza? Agora a gente precisa definir qual é a resolução que eu quero, entendeu? É uma resolução que eu preciso saber perfeitamente o ângulo, tudo bonitinho, tá? Então a gente vai fazer isso de 5 em 5 metros, tá? Começando daí onde está, indo sentido ao dique, beleza? Então aí sim, depois quando eu fizer a inversão de dados ali, né? Aí eu vou ter bacaninha. Tá, agora eu não preciso saber, não preciso de resolução não, eu só preciso saber se existe esse dique aí. Tá? Mas eu quero saber a profundidade máxima que eu quero. Tá? Então, beleza, não, show de bola. O meu equipamento, se eu fizer de polo, tá? Meu equipamento, vamos pegar o Ciscal aí, 2 amperes, tá? Potência 500 watts, enfim, sei lá. Vou chegar fazendo abertura lá, colocando ar, abertura entre eletrodos de 20 em 20 metros. Matheus, só um minuto. Oi. Eu acho que a gente está ficando sem tempo aqui, então eu vou encerrar a live e vou começar de novo, só para a gente ganhar um pouco mais de tempo para a gente terminar isso. Beleza. Não, show. Já te chamo de novo. Tá, ok. Prontinho, só esperar o Matheus voltar aqui para a gente voltar a conversar do assunto. Aí. Prazer, meu nome é Matheus, não, brincadeira, vamos lá. Então, o que acontece? Nesse caso, aí, eu vou esperar um minutinho o pessoal entrar aí, 10 segundinhos. Beleza. Acho que já está voltando então, aí o pessoal. Beleza. Então, o que acontece aí? Que eu estava explicando. Se eu fizer a sondagem elétrica vertical aí do lado, entendeu? Não vai pegar. Se eu fizer o caminhamento lateral, beleza, vou pegar. Então, a gente precisa definir agora qual é
qual é a abertura, qual é o detalhamento do meu trabalho. Tá? Eu citei um trabalho, por exemplo, de 5 em 5 metros, porque eu quero um negócio bem detalhado. Tá, agora eu não sei onde está esse dique, não me interessa, beleza? Eu quero simplesmente saber se ele está ali ou não, e eu quero saber o máximo da profundidade possível. Tá, então essa é o que o cliente quer. Aí você se pergunta assim, beleza, meu equipamento, eu estava dando exemplo do Siscal, meu equipamento aqui, se eu fizer abertura de 20 em 20 metros, por exemplo, e eu configurar lá o meu equipamento para ele fazer de polo, tá? Eu vou chegar a uma profundidade aproximadamente de 90 a 100 metros, tá? Então eu diminuo um pouquinho a resolução, beleza? E eu vou perguntar para o cliente, isso é o suficiente? Aí o cliente vai falar, olha, é o suficiente. Se não é, então o que a gente vai fazer? Vamos optar por Werner, por exemplo. Então são várias sondagens, tá? E a gente vai caminhando com essas sondagens, beleza? E aí a gente consegue achar uma profundidade maior. O problema de você pensar assim é o seguinte, e se esse meu dique não tiver espessura o suficiente para cair pontos de resistividade dentro dele? Entendeu? Então não interessa muito a profundidade. Então é essas coisas que você tem que mensurar, entendeu? Poxa, eu quero garantir pelo menos o topo desse dique ali, pelo menos o topo dele. Bom, beleza, então vamos aumentar o detalhamento, vamos passar por cima, vamos trabalhar no escritório e ver o que dá, entendeu? Então a geofísica é muito isso. Às vezes você vai no campo, pô, não deu certo, volta, faz de novo, não deu, volta, faz de novo, e esse é um processo que não tem como fugir. É isso e acabou. Entendi. Já vou para as últimas perguntas, então, que fogem um pouquinho de contexto mais de campo e é mais, acho que, pessoal. Sabe. Assim, no seu trabalho como geofísico, né? Você tem muito contato com geólogos? Você discute geralmente com geólogos? Ou você trabalha estritamente com o que você sabe só na parte de geofísica? Hoje, porque assim, o que acontece? Como eu já tinha dito, eu abri a empresa, tá, de consultoria, e hoje na empresa de consultoria, praticamente eu faço tudo, porque também eu entendo um pouquinho do contexto geológico aqui. Mas não que eu não pergunte para outros colegas. Principalmente eu tenho bastante colega que é professor na faculdade, que é geólogo, os caras são muito, muito bons. Então, quando eu tenho algum problema, não tem como, cara. Eu recorro, inclusive, eu aprendo muito, porque, na minha opinião, geologia é muito mais complexo que geofísica. Muito, absurdamente mais complexo. Então, eu sempre recorro à geologia para tentar entender algumas coisas. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Eu gosto muito de dar exemplo porque Beleza. os alunos gostam de interagir com isso. Sim, fica mais lúdico. Nós vamos fazer um mapeamento para fazer uma perfuração numa zona, tá? Que era uma chapada. Se alguém quiser, tiver curiosidade, entrar no Google Earth ali, beleza? Se quiser entrar ali e pesquisar a cidade de Patos de Minas, vai ter uma chapada bem grande ali. E essa chapada, um chapadão assim, o cara queria furar um poço ali. Tá, beleza, show de bola. Não tinha como entender as estruturas, tá? Fomos para lá. Cheguei lá, bem complexo, porque o que acontece? Lembra do ruído que a gente estava falando antes? O que deixava aquele chapadão do jeito que estava, retinho assim, é porque logo abaixo tinha uma camada de laterita. Entendeu? De mais ou menos uns 3 metros, assim, sabe? Dessa zona oxidada ali, tá? E isso para geofísica é um pouquinho... É um ruído bem chatinho, sabe? De você fugir isso. De você fugir disso. Porque, querendo ou não, a corrente tem que passar por ali. Tá. E aí, nós queríamos entender o que estava abaixo disso. Tá? Que é o mata da corda aí. O pessoal da geologia deve entender melhor que eu. Sim.
poxa, mas como que a gente iria definir isso na hora? E eu levei um amigo meu, um professor que se chama Alain, para ir junto comigo. Ele é professor de geologia. Ele está fazendo agora, acredito que ele está fazendo pós-doc na UNB. Uhum. Fez doutorado lá na UNB e tal. E ele me ajudou nesse processo. Ele falou assim, Matheus, ó, vamos observar as formigas. Que formigas? Tá doida? Não, vamos fazer um mapeamento aí. Cadê bússola? Pega martelo, pô. Que formiga. Ele, não, ó, observe isso aqui. E aí, nós estávamos caminhando assim, tá? Aí chegou uma parte que saiu desse chapadão, nós já estávamos descendo, tá? A pezão mesmo. Aí a gente olhou a formiga, olhamos assim, a terra que a formiga estava jogando. Uhum. Era vermelha. Beleza? Eu, poxa, vermelha. E daí? Tá. Ele falou assim, então agora vamos observar nas formigas um pouquinho mais abaixo. E aí a gente desceu ali, a terra que estava saindo da formiga era amarela, Uhum. com bastante quartzo. Aí ele falou assim, ó, Matheus, ó, o contato entre essas duas litologias está entre esses dois formigueiros em relação à altitude, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, são coisas muito simples, sabe? Que só observando ali no campo que você mata a charada. E essas coisas que eu aprendo muito com os geólogos, sabe? Muito, muito mesmo. É bem legal. E eu levo isso, às vezes até brinco com meus alunos, né? Falo assim, poxa, ó, vocês não estão sabendo mapear a geologia aí, pô, conversa com as formigas aí, pô. Mas é uma brincadeira, sabe? E realmente, depois, quando o cara fez a perfuração, então chegou na cota que a gente mediu do primeiro formigueiro ali, tipo, mais ou menos a uns 30 metros de profundidade, era uma litologia, né? Aí chegou tipo a 40 metros de profundidade, pô, caiu na outra litologia que era pertencente à Mata da Corda. E exatamente. Então a gente saiu tipo num contexto de formigas para cair ali e a gente tinha entendido isso. Então eu trabalho muito com o pessoal da geologia, eu adoro e aprendo cada vez mais, principalmente sobre a área que eu tô aqui, que é o ambiente kárstico. E para quem sabe, águas subterrâneas em ambiente kárstico é difícil pra cacete, entendeu? Mas é isso aí, eu aprendo muito com eles, trabalho muito, pergunto muito, não sei de muita coisa, entendeu? Uhum. Mas é isso aí. Quais são as principais aplicações do método? Você é mais para água mesmo ou a água é mais focado aí onde você está? Não, o que acontece? Isso dá para usar a eletroresistividade para 1 milhão de casos, Uhum. entendeu? Não fica restrito só à água subterrânea. Vamos supor assim, você tem uma empresa, beleza, e essa empresa acabou contaminando o aquífero, tá? Por algum motivo. Você quer fazer o mapeamento dessa pluma de contaminação. Nessa apostila que você mostrou, essa figura aí, se você descer ela lá para as últimas paginazinhas ali, Uhum. você vai ver exatamente isso que eu estou falando aqui. Exatamente esse exemplo. Você tem a pluma de contaminação, tá? E você quer definir a lateralidade, inclusive a espessura dessa pluma de contaminação. Então, o que você vai usar? Eletroresistividade de polo, detalhamento do jeito que você acha que entendeu? 5 em 5, a pluma está muito profunda, está mais rasa, 5 em 5, 8 em 8, 10 em 10, 15 em 15, depende do detalhe que você quer. E também depende um pouco do seu equipamento, é claro. Esse é um exemplo. Eu quero saber um contato geológico, onde as propriedades físicas das rochas têm resistividades diferentes. Uhum. Show! Você pode usar. Qual é o problema? Entendeu? Eu tenho um aquífero fissural. Tá? O que você vai usar? Eletroresistividade. Posso usar eletromagnético? Claro que você pode, mas eu estou definindo que eletroresistividade também você pode usar. Entendeu? Faz esse caminhamento em cima. Eu estou no aquífero livre. Tá? Eu quero definir meu aquífero livre aqui. Qual é a profundidade do meu nível freático? SEV, sondagem elétrica vertical. Então tem. Nossa,
tem uma gama de que a gente pode... Ó, eu dei outro exemplo ali. Pô, a gente queria saber o topo da superfície rochosa para saber quanto de decap o cara queria tirar. Podia também, usar, né? entendeu? Então tem Bem amplo. aplicação bem ampla. Outra pergunta que fizeram aqui agora é sobre qual equipamento que você usa para dar consultoria. Hoje eu estou usando Siscal. Hoje eu estou usando Siscal, mas eu ainda tenho o Tektrol, eu ainda uso muito o Tektrol, tá? Bastante. Porque o Tektrol ele é um pouquinho mais robusto, certo? Principalmente para fazer medidas de SEV, tá? Eu considero o Tektrol melhor. Alguém pode dizer que não, tá? Mas isso são opiniões. Eu acho o Tektrol melhor para fazer medidas de SEV hoje. Beleza. Deixa eu ver aqui mais uma, pra gente acabar. Qual conselho que você daria assim, para uma pessoa que quer caminhar mais para o lado da eletroresistitividade, para os métodos geoelétricos? O que você Tá. indica para essa pessoa? Ótima pergunta. Primeira coisa, você está pensando em petróleo? Eu estou falando pro pessoal do Rio. Você estava pensando em petróleo? Não, então o método está errado. Mas, fora a brincadeira, é o seguinte, eu acho que a eletroresistitividade, ela para mim, foi a que abriu a porta da geofísica, sabe? Uhum. Porque como eu falei, não sou filho de geólogo, não sou filho de geofísico, não tinha um QI, aquele que quem indica, tá? Desculpa a palavra, fudido, porque não tinha dinheiro, desculpa a palavra, não tinha dinheiro, nada. Como que você vai comprar um equipamento? Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo está por esse processo. Sim. Então a eletroresistitividade, se você seguir o caminho, por exemplo, que eu segui, comprei o cabo, peguei a grana lá, comprei o Tektrolzinho, beleza? Pedi pro cara construir o Tektrol, o cara construiu, mandou para mim. Mandei fazer o cabo, né? Aí o cabo, construiu os conector, olha só meu primeiro multímetro, não, olha só isso aqui, cara. Meu primeiro multímetro que eu construí. Não, no detalhe. Tá vendo? Aí, poxa, primeiro voltímetrozinho que eu construí aqui com impedância tendendo ao infinito, tá? Porque eu também tem que entender um tiquinho disso aí, galera. Sabe? Mas isso é só você dar uma pesquisadinha ali. Então, impedância aqui tendendo ao infinito, beleza? Porque é o seguinte, cara, eu tinha no máximo, estourando assim, explodindo dinheiro tipo 10 mil reais. O que você faz com 10 mil reais na geofísica, velho? Faz nada, cara. Faz nada. Entendeu? Então eu tive que criar um negócio, criar placa, fazer um negócio. E aí eu comecei a fazer os primeiros campos. Cara, quando eu fiz os primeiros campos, porque você não sabe se negócio tá bom, né? Você não sabe. Aí você cobra assim, tipo, poxa, vou fazer para você aqui, entendeu? Não que vocês têm que fazer isso, galera, não pode prostituir o trabalho, entendeu? Sai disso. Mas eu cobrava assim um pouquinho mais em conta pro cara, porque eu também tava não tinha muita experiência ali, se o meu equipamento ia dar bom. E aí o que acontecia? Eu fazia aquisição, falava assim, fura aqui, Aí o cara ia lá, furava e dava água, cara. E aí, tipo, o segundo, fura aqui, água. O terceiro, fura aqui, água. E aí começou a ficar na boca do povo, e aí, tipo, os caras falavam assim, chama o fulano de tal pra passar a varinha. Que varinha, velho? Tá na Segunda Guerra Mundial, pô, esquece isso aí, velho. Tem um cara ali em Paracatu que o cara tem uns fios lá que põe no chão e acha água e é muito mais seguro. E aí fui pro quinto, fui pro sexto e tipo, fui acertando, entendeu? E aí fui melhorando um pouquinho o equipamento, guardava dinheiro, comprava mais alguma coisa que eu precisava, e eu acho que o caminho, para quem quer entrar na eletroresistitividade, é um dos passos.
O segundo é, meu amigo, ó, opa, bate na Deu uma... porta aí das empresas aí e fala assim, ô, me ajuda aí, Tá cara. precisando? Tô aqui. Só que o grande problema disso é que assim, ó, é que vamos colocar aí, hoje forma o quê? Não sei quanto forma, será que chega a 100, 120 alunos por ano de geofísica? Será que forma tudo isso? Eu não sei. Acho Mas que vamos por colocar que aí. forma. Vamos supor que São forma aí pouquíssimas 100 alunos. faculdades. Vamos colocar menos, 80 alunos que forma por ano, tá? Os guerreirão, né? Que forma por ano. Poxa, uma fração disso aí não gosta da Petróleo. profissão, vai cuidar da farmácia do pai, vai, entendeu? Vai cuidar do mercado do pai, não gosta disso, fez só para ter o diploma, que é natural em todos os cursos, beleza? Existe aquele cara que é o pesquisador, tá? Aquele cara que, poxa, não quero fazer mestrado, quero ir para aquela área e tal, acho legal isso, show de bola. E existe aqueles caras que sonham em trabalhar numa empresa, entendeu? Eu acho que essa é a parte que eu mudaria o raciocínio, entendeu? Trabalhar numa empresa, 10, legal. Mas você empreender é 10 ao quadrado, entendeu? Então, é difícil, é difícil. Ah, poxa, mas eu também, cara, eu comecei com nada, velho. Nada. Zero. Comecei com... A primeira aquisição minha foi um ferro de solda, entendeu? Então, começa por aí, sabe? E hoje eu tenho uma carta de cliente relativamente boa. E não trabalho só com eletroresistividade, né? Hoje a gente aplica outros métodos, magnetometria, alguma coisa de eletromagnético, VLF, EM. Bom, enfim, a gente vai trabalhando com o que vai aparecendo no mercado, entendeu? Mas tudo começa Bom, assim, sabe? Tudo começa assim. É mais difícil entrar no mercado de trabalho hoje? Com certeza é. Mas é a vida, para todo mundo é assim. é isso aí. Muito obrigado por participar com a gente aqui, Matheus. Foi, nossa, não sei nem, tem nem palavras para agradecer, foi esclarecedor demais. Eu que Valeu. agradeço. Obrigado pelo convite e não se acanha não. O pessoal que está assistindo, quer tirar alguma dúvida, alguma coisa, manda um direct, manda um sinal de fumaça, seja lá o que for, no que eu puder ajudar. Porque quando eu comecei, a pessoa não se ajudava muito não, viu? Assim e tal. Ajuda, ó, eu tava esquecendo aqui, uma ajuda que eu tive, que foi assim, ó, foi um divisor de águas para mim e foi fundamental, foi absurda para mim, foi uma ajuda do Wellington, professor Wellington da UNB, professor que é o cara mais top que tem em GPR, eu acho, na minha opinião, aí do Brasil, entendeu? Tem um conhecimento absurdo. E ele me ajudou muito, sabe? Ele veio, chegou aqui para mim e falou assim, poxa, Matheus, ó, o negócio é o seguinte, vamos tentar juntar a faculdade que você trabalha com a faculdade que eu trabalho, vamos pegar 2 alunos aí e você usa o equipamento da gente aqui, entendeu? Aí nós pegamos a orientação, a gente pegou um aluno que era do mestrado, que é o Pedro, do doutorado, que é o Pedro, tá? E ele emprestou, me ensinou muito sobre processamento, sobre software, me ensinou muita coisa absurda, entendeu? Bem legal, show de bola, sabe? Então tenho também a agradecer esse povo que lá no comecinho me ajudou. Mas se vocês querem alguma ajuda nesse sentido comigo, quem está me assistindo aí, pode mandar um sinal de vida aí pra gente. Tá a dica aí então, pessoal. Qualquer coisa, entre em contato aí, tá à disposição. Agradecer a todo mundo que assistiu, que tá até agora com a gente. Obrigado, pessoal. Boa quarentena para vocês. Obrigado, tchau Valeu. pessoal, valeu.